A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao segundo debate do dia, desta vez que vai colocar frente a frente Henrique Araújo do Movimento 2030 e Manuel Oliveira do Partido Socialista. Uma vez mais, se me está a escutar, certamente que está sintonizado em 98.7 FM e se me estiver a ver, estará certamente em facebook.com/radioavfm. Uma vez mais, um agradecimento ao Museu de Ovar. Nós estamos na Sala dos Fundadores e somos gratos pela cedência deste espaço. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Henrique. Neste momento, um cumprimento especial para ambos e podem-se cumprimentar como é da praxe. Boa noite, posso cumprimentar os senhores Ivan. Boa noite, caros munícipes. Cá estou eu uma vez mais. Como é a nossa panágio, estamos sempre ao vosso lado e hoje é a segunda vez que aqui estou. Portanto, cumprimento-vos a todos, cumprimento à BFM, ao nosso moderador e, naturalmente, ao Emanuel Oliveira. Um cumprimento também para ti. Muito obrigado, Emanuel. E o cumprimento, começo por cumprimentar também todos os que assistem lá em casa. Um cumprimento especial ao Henrique Araújo, que conheço já há bastante tempo, com estima, ao Rui, que estamos a habituar-nos a estar aqui juntos, e é com muito gosto, e agradecer à BFM e ao Museu por proporcionarem estes momentos que são absolutamente esclarecedores para a nossa democracia. Muito obrigado. Vamos então entrar no tema do debate. Ditou o sorteio que começa o Henrique Araújo. O tema de hoje é habitação e planeamento urbano sustentável. Henrique, reabilitação de edifícios degradados é o primeiro tema do debate de hoje. Ovar tem dezenas de edifícios devolutos ou degradados, sobretudo no centro histórico e em zonas urbanas consolidadas. Muitos estão em ruínas, outros apenas abandonados. E há quem defenda que a reabilitação devia ser uma prioridade absoluta. Que propostas é que o movimento tem para recuperar este património construído e evitar que o centro urbano continue a perder vida? Muito obrigado pela questão. Já quando estive aqui na primeira entrevista foi-me feita mais ou menos esta pergunta e eu ia aproveitar então este tempo, se me permitirem, para expor aquilo que é o nosso projeto para licenciamentos até 60 dias. Isto porquê? Porque também vai encaixar na reabilitação em termos gerais do município. Nós pretendemos criar uma nova DUP no município de Ovar, que vai permitir licenciamentos até 60 dias, desde que não careçam de parceiros externos. Nós entendemos que os licenciamentos, seja para reabilitação, seja para novos projetos, deve ter uma resposta muito mais rápida. Atualmente, as pessoas sabem que existem demoras de muito tempo para se obter uma licença na Câmara Municipal de Ovar. E, portanto, o que nós pretendemos é que a divisão que está atualmente ao serviço continue a tratar de todos os processos que estão para trás. Quem conhece a Câmara Municipal de Ovar e o seu funcionamento sabe que existem processos na Câmara Municipal de Ovar que se arrastam há anos. É importante resolver de uma vez por todas esses processos. A nova DUP vai trabalhar, então, com dois setores diferentes, o setor empresarial e o setor particular, porque nós não podemos ter um empresário que quer investir numa empresa, no fundo, e criar um novo armazém, um novo investimento e novos postos de trabalho, ficar refém de determinar uma série de licenciamentos em habitações particulares, de maior ou de menor dimensão, ou até de um licenciamento ou uma reabilitação. Então, o que é que nós queremos fazer? Entendemos que a divisão das obras particulares, neste momento, terá na ordem de 12, 13 funcionários. Não posso precisar bem, porque já não estou ao serviço há cerca de 5 anos, não estou na Câmara Municipal de Ovar, mas já andaria dentro disso. E temos outras divisões que têm uma outra atuação no município, que não têm esta maior valia, com muitos mais funcionários. O que é que nós pretendemos? Nós pretendemos que a divisão das obras particulares tenha recursos humanos suficientes para respostas muito mais céleres. A nova divisão tratará de todos os processos que iniciam a partir do dia 2 de janeiro de 2026. A divisão que está em curso tratará do que falta terminar para trás e, ao longo de um determinado prazo, poderemos então ter as licenças muito mais rápidas. Mas no que concede à reabilitação urbana, é interessante criar incentivos à reabilitação ou deixa-se à lei do mercado?
Já existem incentivos na ARU, que já temos, portanto, já existe aqui uma série de incentivos. Mas não tem sido suficiente. O problema que aqui está é que nós estamos sempre a colocar incentivos em cima de incentivos e o problema não está a ser resolvido. Eu queria também dizer que sobre a questão da nova DUP, nós pretendemos localizar a divisão de obras particulares para o espaço do Jardim Garreta, ali umas lojas. Queremos tentar, naturalmente que isto é uma proposta, é uma intenção, mas depois há um caminho para se lá chegar. Queremos que essa divisão passe para espaços suficientes. Eu já fui visitar outros municípios que têm a divisão de obras particulares, por exemplo, com uma triagem, tem uma série de gabinetes, cada um é atendido no seu sítio, e o próprio espaço físico da divisão, atualmente na Câmara Municipal de Ovar, não consegue comportar aquilo que são as necessidades. E, portanto, queremos localizar, engrandecendo também aquela zona do Jardim Garrete, tendo ali, então, outro tipo de funcionamento, outro tipo de atividade municipal até para o comércio local, e, com isso, ter uma resposta mais assertiva para quem nos procura. Muito bem, obrigado. Manuel, que propostas é que o Partido Socialista tem para recuperar este património construído e evitar que o centro urbano perca vida ou continue a perder vida? E lançando o mesmo segmento de que disse ao Henrique, criar incentivos à reabilitação é uma boa ideia? Eu sei que já existe, mas se calhar não estão a funcionar assim tão bem como isso. Sim, é uma boa ideia, mas nós temos a noção de que não é só nestes perímetros urbanos de Ovar e dos Moris que existem edifícios degradados a necessitar de reabilitação. Um pouco por todas as nossas freguesias isto acontece. Isto é um problema do nosso território, mas nós temos que encarar isto também como um potencial de desenvolvimento, de crescimento, de aumentar a qualidade de vida, de requalificar o espaço público. E nós a primeira medida logo que vamos fazer, em conjunto com a Assembleia Municipal e na aprovação do novo regulamento, é criar o Fundo Municipal de Reabilitação, que permitirá ao município fazer intervenções estratégicas em edifícios de interesse, que podem ser patrimoniais, culturais, ou até financiar essa intervenção. Mas o Executivo do PSD tem gostado muito de fazer comparações. E tudo é estratégia. Porque nós, sem estratégia, atuamos com base na casuística, que é o que se tem feito. E há aqui coisas que são essenciais. Eu vou dar aqui um exemplo. No âmbito da Cira, o município da Mortosa tem 2 ARUs. Toda a gente conhece as áreas urbanas da Mortosa. Tem 2 ARUs. O município de Estarreja tem 9 ARUs. ARUs, para quem nos ouve em casa, áreas de reabilitação urbana. O município de Águeda tem 37 ARUs, áreas de reabilitação urbana definidas. Ovar, e o município de Águeda é semelhante ao nosso. Ovar tem, como disse o Henrique, tem uma. Portanto, urge já... Centro histórico e um pouco mais. Urge já, de imediato, ter 8 ARUs, 8 áreas de reabilitação urbana, uma para cada freguesia, sendo que terão que haver as ORUs, isto é muito técnico, mas são as operações de reabilitação urbana. No fundo, as ARUs dizem onde, as ORUs dizem como é que se vai fazer, em cada uma das freguesias, sendo que em Ovar e em Esmoriz terão que ser ORUs sistemáticas, claro, atendendo ao grau de complexidade e poderem obrigar a planos de pormenor, etc. E tudo isto para planear estrategicamente a regeneração urbana do concelho. E estas áreas de reabilitação urbana têm os tais incentivos, podem ter isenções de IMI, de IMT, reduções, podem ter licenciamentos de forma mais célere, podem ter aqui um conjunto de benefícios que nós podemos dar a quem está disposto a reabilitar dentro destas áreas que são definidas por nós. E isto é estratégico. E é estratégico e era parte de uma herança que já vinha. Uma herança que começou devagarinho e pequenina. No final do mandato, em 2013, nós olhamos para a obra da regeneração da reabilitação, regeneração da Praça da República, Praça das Galinhas. Era um pequeno começo, mas um começo de um projeto que se cria integrado e total. E aqui entra tudo. Entra o património histórico, entre os espaços culturais, entre as vias de acesso, não é? Porque se nós tivermos ORUs sistemáticas, elas são sistemáticas porque nós podemos ter que desviar estradas e fazer aqui alguma reconfiguração. Portanto, o que nós queremos para todas as freguesias, e isto é fundamental, porque não é por acaso que a Águeda tem 37 ARUs e esta Reja tem 9, é que eles estão a planear o futuro e nós estamos a intervir casuisticamente. E só um último exemplo. Sem isto, bem trabalhado e bem estudado, a única solução que um executivo tem para apresentar para um cineteatro é um pátio. Porque não tem nenhuma ideia de regeneração urbana, de conservação de património, de nada. Tem um pátio porque não tem ideias para mais. Portanto, objetivamente, não há planeamento,
não há estratégia urbanística. Isto é, eu tenho que dizer isto, foi 12 anos, isto foi um desastre. E, portanto, tenho que dizer às pessoas que não há como não ver que estas pessoas não têm capacidade para governar. Henrique, Ovar tem áreas urbanas consolidadas e zonas em expansão, onde o planeamento pode integrar espaços verdes com função ambiental, social e até recreativa. A criação de corredores verdes, de zonas de lazer e sombreamento pode melhorar a qualidade de vida e reforçar a identidade dos lugares. Que visão é que o movimento tem para integrar espaços verdes no desenho urbano do concelho? Nós temos três medidas que vão sendo apresentadas e eu aproveito o tempo para tentar aqui explicar de alguma forma quais são as ideias dessas medidas e onde pretendemos chegar. Nós queremos criar uma área circunscrita, chamada Perímetro Ambiental do município de Ovar, que vai integrar Ria de Aveiro, neste caso Ria de Aveiro que chega a Ovar, Perímetro Florestal, Orla Costeira, Parque Ambiental do Saquinho e Barrinha dos Moris. Toda esta área circunscrita vai ser uma unidade de gestão. Terá um orçamento próprio, uma imagem própria, terá funcionários alocados e entendemos que, na altura em que nós estamos, em 2025, as pessoas que agora querem viver e querem adquirir as suas propriedades vivem num conceito diferente. Querem estar numa parte ambiental, querem poder ir até à praia, dar uma volta de bicicleta, andar na floresta e querem sentir que, onde investem o seu dinheiro para a sua vida, para o seu futuro, vão ter qualidade ambiental para usufruir. Nós, para captar valor acrescentado, temos que ter este tipo de oferta. Eu acho que o município cresceu muito de costas viradas para a Ria, para o Perímetro Florestal, isso agora é que está a acordar para o bem que tinha e, portanto, é preciso inverter. Queremos criar, então, este Perímetro Ambiental no município de Ovar para termos aqui, então, uma proteção geral desta riqueza, que é a maior floresta sul do Distrito do Porto, e, portanto, queremos fazer esse investimento. As próprias centralidades que temos anunciado visam também criar zonas verdes nos centros da freguesia e não termos só pequenos arranjos urbanos, termos então uns espaços envolventes, já pela questão geracional que falei numa outra entrevista que estive, entrevista de debate, mas eu chamo entrevista porque nós de debate temos tido muito pouco, mas dizer então que essas centralidades é para isso mesmo, para criarmos então estas zonas ambientais nos centros das freguesias. Cada vez mais é difícil as pessoas deslocarem-se para outros sítios onde anteriormente iam para um shopping, para aqui, para ali, agora querem estar nas suas terras, perceberam, após Covid, que as suas terras lhes dizem muito, e o município tem que reagir para poder-lhes dar, então, essa possibilidade, e as centralidades também vai acautelar muito estas zonas verdes. Seguidamente, falar-vos, porque não tive a oportunidade, da capital Conselhia da Cultura, que também vai encaixar em zonas verdes nesse nosso plano. E qual é esse plano da capital Conselhia da Cultura? É, todos os anos, um dos lugares do município, que serão vários, mas depois um deles irá ganhar, no fundo, ser a capital Conselhia da Cultura nesse ano, e o município vai ter um investimento a fazer no lugar. Nós entendemos que o município de Ovar deve voltar a ganhar bairrismo entre lugares. Pode ser uma das causas da Ribeira estar como está, da Marinha, do lugar de Souto, da Devesa. Portanto, há aqui lugares no município, em várias freguesias, no Campo Grande, que ficaram parados e começaram a perder, no fundo, aquela alma do bairrismo que engrandeceram muito o município. Ora, com esta capital Conselhia da Cultura, não somente vamos poder dar palco, valor, honrar, no fundo, as associações e coletividades que temos, vamos poder requalificar o lugar que vencer ser a capital Conselhia da Cultura e vamos também poder, no dia do município, em vez de investir milhares de euros num ecrã gigante em frente à Câmara Municipal de Ovar, fazer naquele lugar o dia do município, que será o encerramento da capital Conselhia da Cultura. Muito bem, obrigado. Emanuel, que visão é que o Partido Socialista tem para integrar espaços verdes no desenho urbano do Conselho? Ora bem, eu só, porque isto o tempo é uma chatice, só dizer que eu não concluí que nós, quando olhamos para esses municípios que estão a perspectivar o seu território desta forma, depois não nos devemos surpreender porque eles têm tudo e nós não temos nada, ou porque estão a crescer mais que nós, ou porque têm mais empresas que nós, ou porque eles estão a fazer o seu trabalho. Isto é que foram 12 anos de inércia e as pessoas aqui esqueceram-se de o fazer. Relativamente à pergunta em concreto, é óbvio que as zonas verdes têm funções primordiais naquilo que é a vida comunitária e o espaço público. Tem uma função ambiental, não é? De regeneração, de purificação, etc. Tem uma função social,
não é? De convívio, de aglomerado das pessoas, tem uma função de saúde pública, porque melhora a saúde das pessoas, e eu penso que estamos aqui a falar destes espaços mais até de qualidade de vida. E até de qualidade de vida, mais em contexto urbano, acho que é nesse sentido que está a ir a questão. Tem problemas, não é? Porque nós, quanto melhores forem os nossos espaços públicos e as nossas cidades com espaços verdes, mais valorizado está o património imobiliário, não é? E hoje é um problema e, portanto, nós temos que ter estratégias para contrapor a isto. Portanto, nós tornamos o espaço melhor, mas também tornamos a cidade mais cara. Portanto, estas zonas verdes têm este tipo de problemas. Mas aqui o Partido Socialista pede messas ao PSD todos os dias, não é? Porque se eu olhar para a cidade de Ovar, a única estrutura que existe nesta cidade, que se pode chamar verdadeiramente assim, chama-se Parque Urbano. Aliás, eu se for ao Rio Caster, as margens do Caster foram requalificadas com essa intenção. E, aliás, hoje parecem elas próprias uma zona verde no seu caudal, porque ninguém as limpa, não é? Estão abandonadas. O Parque Ambiental do Saquinho, até porque os Mouris têm um aglomerado urbano grande, também é um grande exemplo deixado pelo Partido Socialista. E nós temos aqui duas vertentes. Uma é requalificar o Parque Ambiental do Saquinho, porque também foi degradado até um ponto inadmissível, e ampliar estas estruturas e torná-las mais representativas dentro dos seus circuitos urbanos. A ampliação do Parque Urbano é um projeto integrado que temos, que prevê a recuperação das margens até à Foz do Caster e prevê depois um circuito com espaços verdes até ao Cais da Ribeira. Estes são projetos imediatos que nós queremos implementar. Temos ainda um outro grande projeto, que é um projeto interfreguesias, que cobre as freguesias de Arada, Maceda, Cortegaça e Esmoriz, que em algumas delas, mais do que noutras, passa pelos seus centros urbanos ou pelos seus aglomerados urbanos mais representativos e, portanto, que prevê também trazer isto às freguesias do nosso concelho. Portanto, não se trata de um luxo ou de um acessório urbano, não é? É algo que nós temos que trabalhar continuamente e já nem vou tão longe como o Henrique fez, que foi, se calhar, até podemos falar da ecopista do Atlântico e pensar no que é que aquilo representa, ainda representa, porque por vontades de outros vai deixar de representar. Portanto, nós podemos ir até mais longe, mas dentro do perímetro urbano são estas intervenções, à semelhança do parque urbano, com maior ou com menor dimensão, que nós devemos incluir nas nossas freguesias. Nós para já temos estes projetos, porque pensamos que são execuíveis e não queremos também ir muito mais longe do que isto, mas o objetivo é aumentar a qualidade de vida, sustentabilidade e resiliência das nossas cidades para fazer face. E são corredores ecológicos para os nossos animais também, no perímetro urbano. Muito bem. Henrique, habitação jovem e arrendamento acessível. Em Ovar, muitos jovens procuram casa para arrendar ou para comprar, mas enfrentam dificuldades de acesso, seja por falta de oferta ou preços demasiado elevados. Há terrenos disponíveis e edifícios por reabilitar e o município pode ter um papel ativo na criação de soluções. Que propostas é que o movimento tem para facilitar o acesso à habitação por parte dos jovens? Nós já cá anunciámos a questão dos possíveis loteamentos municipais. Já aconteceu em São João de Ovar, aquilo que para alguns foi estranheza, foi lá feito o loteamento e foi vendido para a Câmara Municipal de Ovar a baixo custo. Alguns não estão construídos, naturalmente que quando tomarmos uma decisão dessas, tem que haver um prazo para a construção. Existem zonas do nosso município que precisam do seu desenvolvimento e que, por vários fatores, ele não está a acontecer. Têm propriedades enormes e que nós devemos conseguir, naturalmente com a questão do PDM também sendo discutido, comprar áreas grandes, lotear e então vender esses loteamentos a preço de custo, ou a preço de custo não só da propriedade, mas como da obra que o município faça, pondo ao serviço, com o regulamento, de casais jovens, eu já o tinha dito e volto a reafirmar. O município está empobrecido, nós temos realmente que estar ao lado de quem mais precisa, mas não podemos cair no erro de canalizar todo o nosso município estrategicamente na parte da habitação para estarmos solidários. Nós temos que conseguir equilibrar a balança, captar novos investidores, captar pessoas com valor acrescentado e que digam, vale a pena fazer a minha casa no município de Ovar, porque vou ter aqui uma possibilidade de uma propriedade para construir a minha casa a melhor preço que tem noutros lados. Dizer também que um casal jovem, naturalmente que há uns anos atrás, e eu passei por isso, nós tínhamos a coragem, não é só coragem, tínhamos as condições, a capacidade para arriscar alguma coisa. Hoje, a sociedade conforme está, não dá sequer possibilidade de sonhar, quanto mais. Hoje de manhã também estive no mercado, não me levantei às 6 da manhã, foi mais tarde um bocadinho,
Mas... Me diga que foram os dois às contas. Não. E então dizer que esteve no mercado de Ovar, o Emanuel, pelo aquilo que me partilhou connosco, eu estive no mercado dos Mouris. Mas estava lá um jovem que lá apareceu, com a mãe, e falou do seu desânimo porque trabalha e não sobra €1 sequer ao final do mês para poder fazer face à vida, quanto mais pensar numa solução. O que nos tem pedido na campanha é casas. Isto, nós estamos pedindo-nos canetas, agora pedem-nos casas. E, portanto, dizer o que é com isto? Deveremos, então, ter... Eu falo na possibilidade de aldeamentos para que os nossos municípios percebam lá em casa. Com construções que sejam a bom preço, que são modulares, em que o município... Hoje em dia, as frações que estão a ser construídas andam cerca de 200 mil euros cada uma. Não sei se as pessoas sabem disso. A Dona Maria, se olharmos bem ao cálculo que está feito a dividir pelas frações, cada uma vai custar cerca de 200 mil euros aos cofres do município. Neste caso, aos cofres do Estado, ao abrigo do primeiro direito. Mas nós sabemos que é possível construir casas modulares, aconchegadas, e de forma a que os casais saibam que têm X anos para seguir a sua vida. Ou seja, tens aqui a possibilidade de começares a tua vida, neste aldeamento desta forma, tens 10 anos a renda de baixo custo, agora prepara a tua vida que ao fim de 10 anos vais dar lugar a outro casal jovem. Uma forma de não haver o acomodar de uma ajuda que o município dá, porque o que está a acontecer é que nós, o município entrega uma casa a alguém, e nós temos que ter muito cuidado com isto, e as pessoas vão para a casa e ficam lá para sempre. E, portanto, não procuram melhorar, se calhar, a sua vida, uns porque não conseguem, há situações que nós também sabemos que não há muito a fazer. Mas há algumas que nós sabemos que há comodismo, e diz, eu para mim estou agora resolvido, faço a minha vida assim. O casal jovem, sim, ter a oportunidade, ter um prazo para construir a sua vida, sabendo que eu, em 2025, vou ter aqui esta oportunidade do município, mas em 2035 eu tenho que conseguir ter a minha vida preparada para ir com o meu caminho, fazer o meu investimento com a minha família e crescer. É uma das ideias que nós temos, claro que tem que ser visto como é que vamos pôr em prática em questões financeiras, mas, como eu disse na entrevista anterior, e não queria abordar, o município tem um orçamento de 73 milhões de euros. Tem uma despesa corrente de 42 milhões. Ou seja, há uma folga que tem que ser bem direcionada, de acordo a que nós não percamos estas oportunidades de voltar a direcionar, no fundo, o município para um outro caminho. Muito bem, muito obrigado. Manuel, que propostas é que o Partido Socialista tem para facilitar o acesso à habitação, nomeadamente pelos jovens? Muito bem. Mais uma vez, eu acho que nós aqui, nesta matéria, até os legisladores criaram uma série de soluções para facilitar a vida aos municípios cuja gestão não era capaz de governar. Mas alguns municípios nem sequer a indução da legislação seguiram e, portanto, fica cada vez mais difícil. Começa logo pelo arrendamento acessível, não é? O arrendamento acessível existe porque há jovens, fruto da sua mobilidade atual, hoje a mobilidade dos jovens é muito grande, fruto das suas parcas condições para poderem contrair um empréstimo porque não têm condições e os bancos não lhes concedem esse benefício, mas há o programa de arrendamento acessível, que é um programa de âmbito nacional e que importa trazer para o Ovar, que o Ovar não tem. Curiosamente. E este programa tem, por exemplo, benefícios ao nível do IVA, 6% para construtores, ao nível do IRS, 28% para proprietários, eu já disse isto aqui antes, a renda a praticar deverá ser 20% da mediana do mercado, portanto há aqui um conjunto de benefícios do arrendamento acessível que importa trazer este programa para o município porque é benéfico para toda a gente e ajuda a resolver um problema. Não sei qual é a dificuldade, há coisas que eu não encontro a dificuldade. E depois há medidas, por exemplo, há uma medida que é a densificação estratégica. Por exemplo, o que é isto? É aumentar estrategicamente e de forma controlada, não é, a ocupação urbana dentro de uma determinada área. E aqui delimitar aquilo que se chama as OPGs, que eu tenho que ler, que é a Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, onde nós podemos, por exemplo, numa determinada zona, muito específica, estrategicamente controlada, por exemplo, junto a caminhos de ferro, numa centralidade urbana mais populosa, permitir que haja aqui um aumento de 20% do índice de construção, do índice urbanístico, desculpem, e desde que esse índice urbanístico seja canalizado para o arrendamento acessível. Portanto, há aqui um conjunto de estratégias. E depois há o primeiro direito. O programa Primeiro Direito em Ovar tem um erro de base, não é? Apenas está orientado para o município como beneficiário. Isto é um erro que importa corrigir, não é? E o primeiro direito não se vai esgotar quando terminar o PRR. Aliás, já está a ser preparada uma nova bazuca,
uma nova bazuca que pretende que este programa seja mais alargado e não só a assistência àqueles que não conseguem pagar, aos desfavorecidos, mas também a pessoas que têm alguma dificuldade, e classe média, os jovens, etc., que nós temos que proporcionar o acesso, e importa pensar isto. E aqui o assustador é saber se está a pensar isto ou não. Ou seja, a nossa segunda proposta é começar já a trabalhar no alargamento do primeiro direito, que já está aí, e nós temos que começar a prepará-lo para o alargar. E depois alargar a outros beneficiários. E aqui nós temos que meter as cooperativas de habitação, que tão bons resultados deram neste município há umas décadas atrás, e que têm que ser urgentemente recuperadas. E se repararmos nas famílias que habitam hoje a Habitovar, grande parte delas eram jovens quando adquiriram aquelas habitações, e eram famílias jovens que para lá foram. Portanto, há todo aqui um trabalho, e eu continuo a dizer, eu posso fazer uma intervenção casuística, e para fazer face à urgência eu até posso. Posso usar terrenos urbanizáveis da Câmara, posso ter soluções mais rápidas, mais móveis, eu posso. Mas eu não posso é descurar a estratégia, aquilo que é a resolução de fundo de um problema, e mesmo assim elas às vezes não respondem a tudo, em função de uma ausência de capacidade de implementar um determinado programa. Não? Eu acho que nós temos esta ideia. Quando se fala, e depois passo a palavra também ao Henrique, porque acho que é uma questão muito pertinente. Quando se fala em Ovar, nas cooperativas habitacionais, e se fala muito no modelo da Habitovar, mas aquilo que aconteceu é que, na altura da sua criação, havia regras muito bem definidas, mas hoje o preço praticado por casas na Habitovar iguala ou até supera a venda de casas pelo resto do Conselho. Não tem que haver aqui uma regra que de certa forma, impeça que isto possa acontecer, porque senão voltamos ao mesmo, não é? Mas o nosso objetivo é precisamente encontrar aqui formas, primeiro de proporcionar habitação acessível e depois de regular o mercado, porque nós estamos no município, eu disse isto aqui há dias, com as rendas mais caras dos 19 municípios do distrito de Aveiro. Portanto, quando estamos nesta situação, nós temos que encontrar aqui soluções que nos permitam o acesso à habitação de uma forma diferente e até regular o preço da habitação, porque só se justifica isto pela ausência de alternativa e pela ausência de controle público. Aliás, nós às vezes criticamos muito estas medidas, mas nós se olharmos, por exemplo, para a Áustria, não é? Que é um país hoje governado por uma direita muito à direita, não é? E quase 45% do seu parque habitacional é público. Para quê? Para poderem fazer face a isto. A Holanda, outro paradigma de governação à direita, é esta a estratégia que utiliza, portanto, e não vejo porque é que nós não a possamos utilizar. Henrique, apelando também à vossa gestão de tempo, que já não tem muito, e dando também alguma oportunidade para responderes a esta questão, nomeadamente aquilo que depois se gera, aquilo que é o aumento dos preços naquelas que são cooperativas habitacionais, e lançando a quarta e último tema e última pergunta, expansão urbana versus proteção de património. Ovar tem zonas com valor histórico, ambiental e paisagístico, e também áreas com potencial de crescimento urbano. O equilíbrio entre expansão e proteção exige decisões estratégicas, sobretudo em zonas sensíveis e com identidade própria. Que visão é que o movimento tem para compatibilizar o desenvolvimento urbano com a preservação do património local? Eu diria, antes de ir à questão, e já falámos sobre a questão do primeiro direito no outro debate que aqui estive, alguns municípios, quando tiveram essa oportunidade, criaram uma equipa só para trabalhar o primeiro direito, aos mais vários níveis, e conseguiram respostas. Nós tivemos este problema com o PEDU em 2015. Os munícipes podem não se lembrar, mas nós tivemos a mesma circunstância porque nas primeiras 3 obras perdemos o dinheiro. Foi na Rua do Azulejo, foi no parque, na cafetaria do Parque Ambiental, no Parque Ambiental não no Bussaquinho, foi aqui no Parque Urbano. No Parque Urbano. E foi na Rua Irmãos Oliveira Lopes e Camilo Castelo Branco. E foi preciso reagir para não perdermos ainda mais dinheiro. E, portanto, criámos uma equipa de trabalho nessa altura específica para. Ora, o primeiro direito vai ser preciso criar uma equipa específica para face ao que está a acontecer. E para termos, então, podemos não só concluir o que já está em curso e então depois virmos as novas oportunidades que aí estão, que ainda agora falámos aqui sobre elas, mas o que está tem que ser terminado com alguma brevidade. O que eu diria sobre a questão da expansão urbana e proteção de património, são duas coisas diferentes, naturalmente, embora se encaixem.
a proteção do património é fundamental. Sabemos que atualmente, dando um pequeno exemplo, temos a questão do cineteatro, temos a questão das fontes, são vários casos que aí temos, que nós sabemos que estão completamente ao abandono. Vejam lá o Arão Aquadesh, em São Vicente de Pereira, foi metido uma telha em cima, com uns postes, uns pilares na estrada. Se fosse um particular, o dono tinha que vender a casa para pagar a multa. E o município colocou uma viga de ferro na estrada, cobriu um investimento que foi feito para aí há 8 anos e até hoje está lá a cair. Dizendo então, nós precisamos do novo PDM. Tudo isto mudou. Basta ver a freguesia de Arada, que vai agora levar também como traçado, e o município, da linha de alta velocidade. O novo PDM, se até que era impossível, eu sei que o tempo terminou, mas eu tenho aqui uns segundinhos, foi possível comprar pinhal na Malcata. Foi uma coisa, isto é um caso de estudo, aconteceu no município de Alvar. Comprou-se pinhal na Malcata para se poder retirar ao perímetro florestal área de floresta, de proteção, para se dar outras finalidades a essa área. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós poderemos olhar para o nosso PDM, porque é preciso construir e dar possibilidade de construção nas freguesias que fazem fronteira com outros municípios. Fazer prédios em altura não deve ser só nos centros que já temos. Devemos dar essa possibilidade para competição no fundo territorial, perto dos outros municípios. Manuel, que visão é que o Partido Socialista tem para compatibilizar o desenvolvimento urbano com a prevenção do património local? Primeiro, quando falamos em expansão urbana, nós temos que atentar aqui a uma mudança de paradigma nisto a partir de 2014, não é? Com a nova lei de base dos solos, não é? A preocupação foi muito mais dentro do perímetro urbano, a reabilitação, que falamos na primeira questão, etc., e muito menos na expansão dos aglomerados urbanos para zonas periféricas, precisamente para proteger este avanço sobre o território que havia antes de 2014 e que em Portugal era um bocadinho desregulado e, portanto, houve diretivas comunitárias e, logicamente, a legislação nacional e os planos de diretores municipais adaptaram-se a isto. A prioridade é precisamente esta. A expansão primeiro faz à custa daquilo que está degradado. Da reabilitação. A primeira pergunta estava muito bem pensada, porque nós, mesmo em contexto urbano, temos uma série de terrenos que não estão a ser utilizados para a habitação. Nós temos muito que aproveitar dentro da habitação. E, portanto, e para isto é importante aprovar-se uma coisa que nós, na Assembleia Municipal, há anos que andamos a alertar, que é a Carta Municipal da Habitação. Esta carta é que faz o retrato de todas estas situações, onde é que elas estão, a quem pertencem, etc. E, portanto, é a partir daqui que nós vamos partir para a reabilitação. E a reabilitação inclui património histórico, como eu disse, e cultural. A partir daqui, só com instrumentos de gestão, com a revisão ao PDM, que eu espero que já esteja a ser pensada, espero eu, e vou dar esse voto de confiança, ou então com as alterações simplificadas, que são aquelas que se fazem com 70% para o arrendamento acessível, e vou ter que terminar, pois já vi. Já. Desta vez esgotaram os dois o tempo. Vamos à pergunta final. Começa o Emanuel para fazer a pergunta ao Henrique. Emanuel. Ora, Henrique, todos sabemos que um Presidente de Câmara não precisa de ter um Volvo S80, um Lexus, um Volvo S90 e um BMW Série 5 em 12 anos. Isto dá uma média de um carro de luxo a cada 3 anos. Eu acho mesmo que é recorde nacional. Mas eu tenho ouvido o movimento com atenção, e ouço todos os partidos com atenção, porque devemos fazê-lo, porque é sempre útil, e o movimento tem como intenção uma redução, e corrijo-me se eu estou errado, ou tinha esta meta de 50% de redução da despesa corrente. E a pergunta? Muito rapidamente, a despesa corrente representou em 2024 38% a despesa com pessoal, 38% do total da despesa corrente. Depois ainda sobra muita despesa corrente para fazer na cultura. A cultura, a pergunta é, onde é que achas que tem sido mal gasto o nosso dinheiro? Eu por acaso ainda respondi há pouco, no debate anterior, não faz mal, mas justifiquei, estão aqui presentes, justifiquei onde é que o dinheiro tem sido mal gasto. Naturalmente que nós olhamos às rúbricas orçamentais e basta falar nas avanças, basta falar
nos desperdícios que o município tem nas mais variadas áreas. Ainda foi falado sobre as dormidas, o município paga dormidas aos milhares de euros. É possível nós reduzirmos a despesa corrente. Dando um exemplo, nós queremos classificar a rede viária. E porquê é que queremos classificar a rede viária? Nós temos estradas que estão em floresta, têm luz a trabalhar toda a noite. Nós pagamos entre luz para o município e luz pública na ordem dos 2 milhões de euros por ano. Não sei se as pessoas sabem disto. A iluminação de Natal, por exemplo, que até aparecer uma estrutura que visava ajudar o comércio local, gastava 15 mil euros para afrontar essa estrutura, para ajudar o comércio local, foi quando o município de Ovar gastou 150 mil euros em iluminação de Natal. Perguntámos nós, ao fim destes anos, o que é que trouxe ao comércio local um investimento destes anos de milhares e milhares de euros na iluminação de Natal desta forma. Portanto, há aqui várias formas de conseguirmos reduzir as verbas. Naturalmente que depois destes investimentos também queremos ter uma outra receita. Falámos no multiusos, a questão de não pagar os alugueres de bancadas para o Carnaval, a questão da segurança, tudo isto vai reduzir a despesa e aumentar também a receita. Portanto, é possível. Nós quantificámos em 17 milhões e meio por ano de investimento. São 175 milhões de euros em 10 anos. São 10 anos. E acho que é possível nós cumprirmos esse objetivo dessa redução. Muito obrigado. Henrique, fazer a questão para o Emanuel. Emanuel, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta séria. E tenho que ser correto. Porque eu fiz um vídeo à porta do Hospital de Ovar, em janeiro, quando se deu uma votação sobre a reabertura das urgências no hospital. E posso não ter sido correto porque não tive a oportunidade de ouvir a justificação que foi para que nessa votação não tivesse sido aprovado a reabertura das urgências do serviço básico. E eu pergunto neste caso ao Emanuel se nessa altura houve ou não houve contacto, se foste apanhado de surpresa, sobre a votação que houve para a abertura do serviço de urgência no Hospital de Ovar. Está a falar em sede de reunião da Assembleia da República, não é cá. Foi na Assembleia da República, não é cá. É assim, eu nem sequer agi junto da Assembleia da República nessa matéria, porque não fui instado a pronunciar-me. Sei que agi relativamente à referenciação, isso é público, que o grupo parlamentar do Partido Socialista votou e trabalhou para que a referenciação junto da ULS mudasse de sentido, entre outras coisas, no plano de gestão florestal, etc., em tudo aquilo que eu intervi junto do... Mas quero deixar aqui muito claro uma coisa, no que diz respeito à saúde, e a posição do PS Ovar. A posição do PS Ovar é aumentar valências do hospital, consulta externa, serviço de atendimento permanente ou urgência básica, como queira chamar, absolutamente de acordo com essa posição, e contra a entrega do hospital à misericórdia. Queremos continuar a ter um hospital público no nosso concelho. Portanto, eu não estou muito contextualizado com a tua pergunta, até porque o grupo parlamentar na Assembleia da República, neste caso, agiu como entendeu que agiu e faço dos elementos que tinha, mas a minha posição e do PS Ovar é pela reabertura, é pela consulta externa, é pelos serviços de proximidade e públicos no nosso concelho. Muito obrigado. Sobrou há um pouquinho de tempo, não acumula para o próximo. Por isso, ficamos por aqui. Foi mais um dos debates, desta vez o Henrique com o Emanuel. Quanto a nós, segunda-feira, às 18 horas, com especial entrevista com o Jaime Valente, para analisar os 2 debates de hoje, vai estar o Vítor Amaral e a Lúcia Leite. Para a semana, irei ceder a cadeira ao Carlos Nuno Granja e que logo na segunda-feira vai comandar o debate do PSD com a CDU e depois do Bloco de Esquerda com o Partido Socialista. Da minha parte, regresso no próximo sábado, naquilo que será o início de ouvirmos e darmos voz aos candidatos às Assembleias de Freguesia. Uma vez mais, agradecer ao Museu de Ovar e já sabem, o meu nome, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta missão. Obrigado, boa noite e um bom fim de semana. Obrigado por ter estado connosco.
Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.